A paz do Senhor Jesus. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Não existe nada mais terrível na vida do homem do que a solidão de viver sem Deus. A vida sem Deus é a consequência do pecado, como mesmo a Escritura aqui está dizendo. O salário do pecado é a morte. E essa morte não vem ser a morte do nosso corpo, mas vem ser a falta de relacionamento com Deus. A mesma coisa aconteceu com Adão quando ele pecou. Ele perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. Quando Deus foi procurar Adão no jardim, Adão se escondeu por causa da sua vergonha. Isso mesmo. O pecado causa vergonha. Fica difícil nos arrepender do pecado, porque ficamos tímidos da presença de Deus, não conseguimos chegar diante da sua presença com oração, porque ficamos constrangidos. Mas temos que ser diferentes de Adão. Adão, quando teve a oportunidade de apresentar os seus erros diante de Deus e ser perdoado, ele escolheu colocar a culpa na mulher. Ele preferiu colocar a culpa em Eva, sendo que o pecado era só dele, porque ele desobedeceu uma instrução do Senhor. E nós hoje fazemos da mesma forma. Quando erramos e pecamos, nós colocamos a culpa, colocamos o motivo em outra pessoa, em alguém, em alguma situação que você falou, tinha que fazer, não existia outra forma. Sim, sempre existe outra forma. A forma correta é obedecer à palavra de Deus. A forma correta é depender de Deus em tudo. Se somos forçados a contar uma mentira, isso para Deus não vai levar em consideração que você foi forçado a contar uma mentira. Deus vai levar em consideração que você é filho do dono da verdade. E você só pode falar a verdade. Você nunca vai poder jogar os seus erros e sua falha sobre os outros. Porque quando Deus for nos julgar, Ele vai julgar os nossos atos segundo a sua palavra. Então aprenda hoje. É melhor receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, do que viver uma vida presa pelo pecado. Escolha hoje a fazer aquilo que Deus deseja. Escolha hoje agradar somente ao Senhor da sua vida, que é Cristo Jesus. Se a oportunidade do pecado vier à sua porta hoje e te convidar para vivê-la, diga: eu prefiro viver a eternidade com Cristo Jesus desde agora. Porque a eternidade é desde agora. Irmãos, não conte com a eternidade no dia da morte. Conte com a eternidade a partir de agora. Porque as nossas decisões vão definir aonde nós vamos passar a eternidade. Escolha sempre Cristo. Escolha ter um relacionamento com Deus. Escolha um momento em que você vai poder entrar para fazer oração com Deus sem culpa, sem fardos. Porque simplesmente o pecado do velho homem você já deixou diante da presença de Deus quando você disse: Senhor, eu o aceito como meu Salvador e me arrependo dos meus pecados. Não queira o fardo do pecado novamente sobre a sua vida. Não queira o fardo do pecado novamente sobre a sua vida, causando a necessidade de que Cristo voltasse para a cruz. Porque a sua vida daqui em diante é uma vida de um homem e de uma mulher lavada pelo sangue do Cordeiro Jesus. Se você está vivendo em pecado, não tenha vergonha. Se apresente diante do Pai. Se arrependa dos seus pecados e tenha comunhão com Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é somente por meio dele que vamos ser salvos. Então, confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Ele lhe enviará o Consolador, o Espírito Santo. E você terá novamente contato direto com o Pai. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A sua vida não é a vida de um homem pecador, mas é uma vida de um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então seja abençoado a partir de agora. Entre no seu quarto, aonde você estiver vendo esse vídeo, se arrependa dos seus erros, assim como eu tenho que me arrepender dos meus. E
Se aproxime do trono da graça de Deus com confiança. Porque assim como o rei Assuero estendeu o cetro para a rainha Esther, o nosso Senhor vai estender o cetro para que você entre na presença dele e o adore eternamente e viva com ele. E assim você ouvirá novamente a voz de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E a vida eterna é poder ouvir a voz de Deus e um dia poder vê-lo face a face. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.